Ixi, peraí, travou aqui. Ô, professor, quer que ligue a câmera? Ou não precisa? Mas durante toda a apresentação ou só na hora que eu vou falar, por exemplo? Ah, tá. Tá, então vou Certinho. ligar aqui. Pronto. Boa noite, meu nome é Marcos, meu grupo composto pelo Léo, pelo Gerardo e pelo Samuel. E nesse seminário aqui a gente vai apresentar sobre Enterprise Resource Planning. Bom, tá. Um sumário aqui para a gente ver o que vai ser falado sobre o tema. Então a gente tem a introdução, vai ser uma visão geral sobre o que é e, enfim, como o seu funcionamento básico, né? A história, que seria um contexto, né, de como surge ele, o ERP, como funciona, vantagens e o exemplo. Bom, introdução, então, o que é o ERP? Né? É um conjunto de programas e ferramentas que são integrados e formam um sistema que as empresas utilizam para gerenciar processos diários, dos mais diversos. Então, a gente tem contabilidade, compras, vendas, gerência de projetos, gerenciamento de risco e por aí vai. E essa gerência de atividades, ela se dá principalmente por coleta, armazenamento, interpretação e uma análise de dados. Ou seja, esse sistema, ele é arquitetado, projetado e construído em cima de uma estrutura de dados. E, usualmente, né, essa estrutura de dados trata-se de um banco de dados. Bom, a história é rapidinho, né? Em 1913, um cara chamado Ford Whitman Harris, um engenheiro, ele desenvolveu um modelo, esse é o aqui, que basicamente fazia o quê? Determinava volume e frequência de pedidos em relação a um certo nível de demanda, resumindo. Isso ajudava em questão de estoque e ajudava também de vender custo de pedido, por aí vai. Então, isso ficou muito popular entre as empresas, enfim, em diversos setores, para ajudar elas terem um melhor processo e tal. Então, isso ficou muito famoso e muito utilizado. Até 1964, que esse negócio laranja aqui é a logo da Black Decker, que é uma fabricante de ferramentas. É a logo deles em 1964. Que basicamente fez o quê? Pegou o ELQ, esse modelo, e associou ele a programa de computador. A gente está falando de 1964, então a gente está falando ali de quase a metade da Guerra Fria. A gente sabe que em 69 o homem vai para a Lua, então computador nessa época já era uma certa realidade, não para todo mundo e nem para todas as empresas, mas já era uma realidade. Então foi possível fazer essa integração. Foi evoluindo, uma tecnologia foi evoluindo. Em 83 foi criado o MRP2, que é o Material Requirements Planning, e basicamente fazia o quê? Integrava compras, integrava custo de material, agendamento, gerenciamento de contrato. E aí, eles precisaram dar um nome novo, né, para esse tipo de software. Óbvio que cada empresa teria a sua especificidade, trabalharia de um jeito só, cada um teria a sua, conforme foi surgindo e enfim, se difundindo. E aí, com o passar do tempo, esse tipo de categoria de software, de sistema, foi evoluindo também de forma exponencial ali em relação à tecnologia. E aí foi integrado manufatura, foi integrado finanças, gerência, recursos humanos. E aí alguns analistas de sistemas perceberam que aquilo tinha tomado uma proporção muito diferente do que era em 83 e por aí vai. E aí eles perceberam, cara, isso aqui não é mais aquilo que a gente costumava usar, isso aqui já se tornou algo novo, algo maior. E aí eles resolveram renomear para ERP, Enterprise Resource Planning. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gerardo. Vou passar um pouquinho como funciona o ERP, qual é o funcionamento desse sistema. Então, os sistemas ERP eles funcionam em torno de uma única estrutura de dados, como o Marcos falou, que geralmente possui um único banco de dados, possui um banco de dados em comum. Isso ajuda a garantir que as informações usadas na empresa sejam normalizadas, sejam centralizadas e amplamente distribuídas para todas as áreas. Esse sistema ele conecta processos de vários departamentos dentro da empresa, como nem o Marcos falou, finanças, recursos humanos, engenharia, marketing, enfim, operações, vendas, produção,
diversos sistemas, eu vou chegar um pouquinho mais nos módulos mais para frente, e conecta essas pessoas, os sistemas, às pessoas que utilizam. Então, é focado também na experiência do usuário que está utilizando o sistema. Então, o RP é um veículo que integra pessoas, processos e tecnologias em uma empresa, enfim, qualquer que seja. Pode deixar essa parte. Um princípio fundamental do RP é que ele centraliza os dados coletados e, como eu disse, distribui para toda a empresa, né? Então, em vez de você ter vários bancos de dados autônomos que não são integrados entre si, ou uma quantidade enorme de planilhas que não são conectadas, assim, vários dados que é suscetível a erros operacionais, erros humanos, a gente tem um RP que meio que traz ordem a esse montante de dados que, enfim, que vários usuários usam. Eu tenho um analista aqui que fez uma base, outro fez outra, enfim. O RP unifica tudo isso no banco de dados e faz com que desde o CEO ao estagiário da empresa consiga acessar dentro de um sistema só dados consolidados da empresa, dados, vamos dizer assim, dados assegurados, que estão completos, estão atualizados, estão seguros que é o dado certo. Então, o colega mais para frente vai falar um pouco das vantagens, mas isso, para eu não ter sei lá, num departamento que tem 2 analistas e um está usando um dado, outro está usando o outro. Isso acarreta erros operacionais, e a própria automação do sistema RP, né, de automatizar dados, automatizar relatórios, é uma vantagem, como o colega vai explicar mais para frente. E aí o que acontece? O sistema RP tem vários módulos que se integram a esse sistema, que cada um é equivalente a uma parte da empresa, um departamento. E como é que é isso? Não necessariamente a empresa em questão, a empresa X, Y, Z, vai ter que ter todos os módulos para todos os departamentos. Isso depende do recurso, enfim, da necessidade do momento. Mas, basicamente, dentro do sistema RP, tem módulos que se conectam a ele, e cada um é focado para as necessidades de cada departamento. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns módulos, aí pode passar, Marcos. De alguns módulos dentro do sistema RP, por exemplo. Primeiramente, vou falar do módulo de finanças, que eu acredito que seja, pelas minhas pesquisas, que o módulo de finanças seja o que o pessoal mais sei lá, acho que é o mais básico do RP, assim, que todo mundo usa, o que o pessoal fala que RP é isso. Ou seja, o módulo de finanças, o que ele faz? Na minha opinião, é muito importante esse módulo. Ele automatiza tarefas financeiras, ou seja, relatórios, demonstrações financeiras, ele faz o fechamento de livros contábeis, ele consegue rastrear contas a receber, contas a pagar, reconhece receitas, conciliação de conta. Então, assim, gerenciamento do caixa da empresa, é muito importante a empresa ter noção do seu caixa, né? Onde que ela vai alocar os recursos, quanto que ela tem que pagar daqui a alguns dias, quanto que ela vai receber, e é muito importante para você gerenciar o seu negócio. Porque isso pode ocasionar erros operacionais, né? Por exemplo, poxa, uma empresa que não tem essa gestão de caixa, não sabe o que vai pagar, não sabe o que vai receber e acaba não pagando alguma conta, algum aluguel, alguma coisa assim, tem algum tipo de multa. Outra coisa também muito interessante que eu vi que empresas listadas em bolsa, por exemplo, todo final de trimestre, chamado ITR, eles têm que demonstrar as suas demonstrações financeiras, né? Tem que publicar a mercado para os seus investidores olharem e verem o que está acontecendo com a empresa. E essas demonstrações financeiras têm que seguir como é que se diz, um padrão, que é o IFRS. Então, tem que estar nesse padrão, e alguns módulos de RP de finanças podem transformar as demonstrações financeiras da empresa para esse padrão, para serem divulgadas. Então, enfim, minimiza risco e diversas outras vantagens. Eu achei muito interessante essa parte também. Outro setor também que utiliza RP, o módulo, né? O RH, enfim, você pode olhar folha de ponto, folha de pagamento, controles de férias, indicadores do setor, indicadores de desempenho, de clima organizacional, enfim, traz diversas utilidades para o setor de RH. A gente tem também, no setor de vendas, departamento de vendas, a gente consegue rastrear a comunicação com clientes, um CRM, vamos dizer assim, pode trazer indicadores do departamento, né, trazer insights indicadores para que os analistas, enfim, a equipe tem insights sobre como é que está o processo de vendas, reconhece pedidos, pagamentos, contratos, faturamento, enfim. Vale ressaltar também que isso tudo é integrado, né? Tipo, o faturamento aqui do módulo de vendas vai se comunicar com o módulo de finanças, porque de vendas, quanto que eu vou faturar, ele vai conectar lá também. Então, assim, é tudo unificado.
Você também tem um módulo de produção, por exemplo, que, enfim, garante que a produção esteja de acordo com a demanda, faz o planejamento de necessidade de material, o MRP, que Marcos passou lá atrás, Material Resources Planning, algo assim, se não me engano. Faz a programação da produção, gestão de qualidade. A gente tem o departamento de logística, que faz gestão de estoques, operações de armazenamento, transporte, enfim. Então, o ERP, ele facilita muito a vida da empresa, né? É um processo, é um sistema que deixa dados organizados, centralizados, que distribui para toda a empresa dados confiáveis em tempo real, atualizados. Tem a parte de asset management também, enfim, trazendo como experiência minha, eu estagio na gestora de recursos, e é muito importante que todos os dados sejam únicos e verdadeiros para todo mundo que aceite, que colete eles, né? Que faça alguma solicitação de dados dentro da empresa. Porque, por exemplo, onde eu estagio, tem fundos de ações, fundos imobiliários listados em bolsa, e a gente tem que ter certo, batido, o sistema tem que bater isso, tem que ter a cota, a gente tem que ter as anotações financeiras, tem que ter o quanto tem de caixa. Então, aquilo que eu falei sobre planejamento de caixa é muito importante, eu tenho que saber o meu caixa atualizado em tempo real, fonte verdadeira, assim, correto, para eu ver onde eu tenho que alocar meu recurso. Enfim, várias coisas que, tipo, se uma equipe, se tiver 2 analistas e um tiver um dado diferente do outro, está fazendo suas rotinas diárias, vai ter transtorno, vai ter erro, enfim, e ter várias planilhas, que nem falei anteriormente, desordenadas, acaba ocasionando erros operacionais, né? Já presenciei isso também. Então, é muito importante todos esses pontos, e é isso, assim, mais ou menos, e sobre os módulos de RP. Aí pode passar. Boa noite, aqui é Samuel falando. Estão me escutando bem? Sim. Beleza. Vou começar falando um pouco agora sobre as vantagens da utilização do ERP. Aí eu trouxe esses 6 pontos aí para discorrer um pouco melhor sobre isso, né? Começando falando pela alta produtividade. Bem, no ERP, a gente não precisa ficar refazendo ou recadastrando informações devido a erros de manipulação de dados, porque todas as informações, elas são compartilhadas igualmente entre todos os setores. Isso aumenta a produtividade da empresa e também dos funcionários, porque o tempo livre, ele vai ser utilizado em atividades mais relevantes do que ficar conferindo ou corrigindo informações, corrigindo determinados erros. Então, isso vai aumentar muito a produtividade. Outra vantagem do sistema ERP é a unificação da informação e, consequentemente, uma informação de mais qualidade também, né? Como a gente já comentou, o ERP ele permite que todos os setores da empresa acessem exatamente a mesma informação. Isso vai impedir a existência de, como eu posso dizer, controles paralelos dessa mesma informação, o que poderia gerar certos desencontros. E essa otimização, ela melhora tanto a qualidade dos dados informados, e isso torna, né, os processos mais rápidos e também eficazes, garante menos dor de cabeça. Então, essa unificação da informação, que é basicamente o princípio do ERP, também é fundamental e uma excelente vantagem. Outro benefício do ERP é a rapidez em emissão de relatórios. Bem, hoje em dia, a informação ela é muito importante, né? E não só a informação propriamente dita, mas também a forma como a gente expõe essa informação. Não é à toa que programas focados em dashboards para exposição de dados, para exibição, de fato, né, de informações, criação de gráficos, de tabelas, esse tipo de coisa, eles têm se tornado cada vez mais comuns e valorizados dentro da empresa, de uma empresa, né? Então, com o sistema ERP, a gente teria todos os dados de uma forma muito rápida e de uma forma também muito confiável e organizada, e com isso, o funcionário responsável, né, por essa emissão de relatórios, ele poderia focar o seu tempo justamente para a emissão e preparação dos relatórios, né? Ele não ia perder tempo ficando procurando dado ou corrigindo dado, validando dado. E, além disso, ele até poderia, vou até falar um pouco mais sobre isso, mas ele até poderia automatizar um processo para gerar esses relatórios de forma automática. Então, essa é outra vantagem do ERP. Mais uma vantagem do ERP seria a redução de riscos.
Bem, com informações mais seguras, a probabilidade de acontecerem erros fica muito menor. Em muitas empresas, por exemplo, existem pessoas, né, trabalhadores ali específicos só para ficar fazendo revisão de dados antes de despachar uma determinada mercadoria ou antes de fazer alguma tributação, né, seja de imposto, seja de próprio valor de mercadoria mesmo. Então, nem é preciso falar de quanto é improdutivo isso, né? Você ter uma pessoa só focada para esse tipo de coisa. E, além disso, né, por estar se tratando de pessoas, é passível de ocorrer erros, né? A gente não consegue evitar que os erros ocorram. Então, com o RP, não só não vai ser necessário uma pessoa, então você já tem essa economia de custo, como a chance de ocorrer um erro reduz drasticamente, porque você já vai ter algo que é ali automatizado, você vai ter um sistema confiável. Então, acho que é isso. Em relação agora à automatização de processos. Com o sistema ERP, é muito mais fácil controlar e também acompanhar todos os processos dentro de uma empresa, seja processo de compra, de recebimento, processo de controle de estoque. Então, esse sistema, né, o ERP, ele vai acabar dando fim como posso dizer, aos arcaicos processos manuais e uso de papéis, uso de coisas que, às vezes, um determinado operador faz à mão. Com o sistema ERP, isso não vai ser mais necessário, porque vai ser possível automatizar processos para focar em compras melhores, facilitar a gestão de estoque. Se uma empresa, às vezes, ela tem várias filiais também, isso vai facilitar bastante essa gestão, né, seja de estoque, seja de depósito. Também vai ser mais fácil fazer recebimento de mercadoria, fazer controle financeiro, controle fiscal, tudo isso é simplificado por causa do ERP e por causa dessa possibilidade de você automatizar o seu processo. Essa automatização de processo, pelo que a gente leu, ela reduz em cerca de 20%, pode reduzir, né, em até 20% de tempo em determinado processo, porque a gente vai ter emissões de pedidos mais rápidas, depender da área de atuação de uma determinada empresa e do módulo, né, que está sendo aplicado do ERP, mas a gente teria essa emissão de pedidos muito mais rápido, teria despacho de mercadoria feito de formas mais rápidas, teria controle de estoque feito mais rápido, processo de compra também acontecendo mais rápido por causa dessa automatização. Então, isso também gera um ganho de tempo muito grande, a utilização desse ERP quando comparado a métodos tradicionais, né, feitos à mão, de forma manual ali mesmo. E, por fim, essa outra vantagem que eu coloquei aí é a agilidade aumenta. Por quê? Porque imagine que uma nova lei ou uma nova norma da empresa entre em vigor ou, se não, ela seja alterada, né? Então, sem um sistema único, seria necessário editar ou incluir essas mudanças em cada um dos programas utilizados pela empresa. E mesmo que fossem alterações simples de se fazer, poderiam levar dias ou até mesmo semanas para estar de fato dentro do sistema e começar a rodar tudo certo, com as alterações ali já sendo captadas. Com o RP, esse tipo de mudança, quando ocorre, vai ser muito mais ágil, porque quando essa nova informação, né, essa suposição que eu fiz, essa nova lei, ou essa norma entra em vigor, quando isso chega, quando isso é inserido no sistema, ou isso é editado, todos os setores, eles automaticamente já serão atualizados meio que instantaneamente ali. E isso também vai impedir que ocorram erros, né, como eu já falei. Porque imagina na situação de eu ter que inserir ali uma nova lei ou mudar alguma norma, eu teria que mudar manualmente ali em todos os sistemas, em todos os programas que eu uso, poderia acontecer de eu colocar algo diferente de um programa e diferente em outro. Então, com RP também, como eu já falei, isso já vai reduzir essa chance de erro, vai ser feito muito mais rápido. E acho que é isso, das vantagens do RP. Acho que falei bastante aqui, mas deu para exprimir bem quão importante é o RP. Aí pode passar? E eu falo isso, e as empresas também, elas têm reconhecido bastante isso, né, ultimamente. Ultimamente, eu acho que as empresas têm aderido bastante à utilização do sistema, né, do software RP, e
E assim, o prognóstico, né, é que isso aumente ainda mais no futuro. Aí eu até trouxe essa citação aí da G2, que é que o mercado global de software, ERP, deverá atingir 78,4 bilhões de dólares até 2026, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,2% de 2019 até 2026. Então, quando a gente fala de todas essas vantagens do ERP, de como o ERP é bom, não é só meio que da boca para fora, né? Isso é visto de forma prática e as empresas têm trabalhado para implementar esse sistema dentro dos seus processos, dentro dos seus módulos, dentro dos seus setores. Pode passar? Tá, aí eu vou falar um pouco agora sobre o ERP e outros sistemas. Então, a pergunta que fica é se é possível integrar ERP a outros sistemas ou a outros programas. E a resposta é que sim. O sistema ERP, ele oferece uma enorme gama de funcionalidades dentro de uma empresa, né? E ele consegue fazer uma conexão e sincronização com outros aplicativos ou com outras fontes de dados de uma determinada empresa, né? Porque uma empresa, às vezes, eu quero implementar o ERP, mas eu não quero me desfazer do programa atual que eu uso. Então, é possível adaptar o software ou o sistema ERP a esse programa, né, que a empresa usa. E essa integração do ERP com esses programas faz com que as empresas consigam ter uma visão unificada das informações, mesmo trabalhando com diferentes sistemas. Isso, como já foi dito, né, várias vezes, está até sendo meio repetitivo, isso vai aumentar a eficiência e vai também facilitar muito os processos. Bem, e a questão da conexão e sincronização, como é feita, e principalmente como é feito esse processo de instalação do software ERP. Normalmente, os sistemas ERPs, eles são oferecidos no mercado em diversas modalidades. Diferente de outros programas de computador, o sistema de gestão do ERP, ele não é tipo um programa que você compra, aí você, agora tem um sistema, vou lá, instalo e começo a usar. Por ser um software muito robusto, por ser um sistema muito robusto, o ERP ele vai requerer um certo processo, né, para que tudo comece a rodar em perfeitas condições e você tem esses facilities que eu já citei também. Além disso, outra coisa que eu acho importante falar também é que, por abranger tantos departamentos da empresa, como o Gerardo já falou, o sistema ERP ele pode ser comprado em módulos, né? Eu não preciso necessariamente, é claro que o ideal é que seja, mas eu não preciso necessariamente aplicar o sistema ERP para todos os departamentos da minha empresa. Eu posso ir comprando de módulos, talvez eu já tenha um módulo, eu quero implementar em outro módulo. Então, tem essa possibilidade também de a empresa implementar por módulos ou por setores do ERP. Acho que dessa parte é isso. Aí só vou falar mais um ponto aqui, que é sobre, pode passar, que é sobre os tipos de ERP. Né? Pelo que a gente pesquisou, basicamente existem esses 3 tipos de ERP. O primeiro ERP, o chamado ERP On-Premise, é um modelo tradicional de implementação do software, no qual meio que a empresa ali, né, ou a pessoa que é responsável vai controlar tudo. O software, ele vai ser instalado numa central, né, ou no computador, dentro de uma rede de computadores, dentro da empresa mesmo, em um local meio que físico ali, e tanto a instalação quanto a manutenção do software, do ERP, meio que normalmente, né, vai ser responsabilidade da própria empresa, da própria equipe ali responsável por isso. Esse seria o on-premise. Porém, hoje, eu acho que o que está mais em crescimento é esse ERP na nuvem aí. Acho que é até meio intuitivo pelo próprio nome, mas o ERP na nuvem, o software ele fica hospedado na internet mesmo, né? Numa nuvem na internet, como meio que um serviço, assim, que você assina. Eu acho que o ERP na nuvem, ele é um método de implementação, talvez hoje tenha se tornado mais popular, porque eu acho que inclui um custo de instalação, não de instalação, né, por ser na nuvem, mas ele inclui um custo inicial mais baixo que o on-premise. Ele acaba tendo também meio que uma maior escalabilidade e maior agilidade, porque o gerente, ou sei lá, seja quem for da empresa, quiser acessar os dados, ele pode acessar do próprio celular ou do próprio
dependendo do sistema, é claro, mas pode, de qualquer lugar, basicamente, ele consegue acessar os dados. E, por fim, o ERP híbrido, que é meio que é um misto, né, entre o on-premise e na nuvem. O ERP, ele não vai deixar de ter ali meio que o software instalado em um local físico, né, com todas as suas funcionalidades, mas também você vai conseguir acessar ele via internet de qualquer lugar que você estiver, com qualquer dispositivo, né, basicamente. Sim, é meio abrangente falar qualquer dispositivo, porque talvez seja algo muito robusto, talvez não consiga acessar com celular, mas eu acho que deu para entender bem aí a diferença entre os três, né? Um é o software propriamente ali instalado, na nuvem é só o acesso ali via a um provedor de internet, e o híbrido é essa junção entre os dois. E basicamente é isso. Boa noite a todos, meu nome é Léo, e para finalizar a nossa apresentação, eu vim trazer um exemplo que visa sumarizar todos os conhecimentos que foram apresentados agora, e basicamente o intuito aqui é mostrar como que o ERP ele consegue ser útil em atividades industriais, né? Então, um exemplo da atividade que eu vim trazer é o desenvolvimento de um novo produto num mercado específico, trouxe o mercado de pneus, mas poderia ser qualquer outro. Eu trouxe esse especificamente porque eu estou mais familiarizado, já que eu estagio numa fábrica de pneus, então eu quis trazer isso para linkar um pouco com o meu dia a dia, né? Então, primeiramente eu vou explicar como que funciona a introdução e a industrialização de um novo produto, né? Então, primeiramente, o mercado, né, que é representado pelo ícone mais da esquerda, ele vai reunir todas as demandas. Quais demandas são essas? Basicamente, as demandas dos consumidores. Então, o consumidor está necessitando de um pneu que tenha uma melhor resistência à rolagem, ou que tenha uma melhor frenagem, que emita menos ruído. E também vai analisar como que estão os produtos dos concorrentes, né? Então, tem um concorrente que fabrica um pneu com tal especificação ou com outra. Então, ele reúne essas informações, reúne essas demandas do mercado, e com isso ele vai enviar essas demandas, né, através de, digamos, um relatório para o P&D. O P&D, ele vai receber essas demandas e, através de simulações, de pesquisas e tudo mais, né, utilização de software, de CAD, de modelagem, um processo que é bem demorado, mas necessário, ele vai finalmente gerar a especificação de um pneu a ser construído. Então, essa especificação vai dizer, ó, o pneu ele tem que ser construído dessa forma, ele vai vir com tal camada de tal composto, e por aí vai. Essa especificação, ela vai passar para um setor que a gente vai chamar de setor de industrialização do produto. Esse setor, ele tem a função de receber essa especificação e estudar a melhor forma de passar essa informação adiante para a planta, pensando muito nas rotinas que existem no chão de fábrica, enfim, né, ele vai tentar justamente estudar como que esse produto ele pode ser industrializado. E ele vai passar essa instrução de trabalho, né, que visa fabricar esse produto para o chão de fábrica. O chão de fábrica, por sua vez, ele vai devolver ao setor de industrialização do produto, né, que a gente está nomeando assim, vai devolver o pneu construído, e aí esse setor ele vai analisar esse pneu e vai buscar responder algumas coisas, né? Primeiro, o pneu produzido, ele atendeu a especificação que eles estavam requisitando. A fábrica ela foi muito impactada com a introdução dessa nova tecnologia. O índice de pneus que naturalmente são descartados no processo produtivo, ele aumentou muito, ele diminuiu. Qual é o feedback dos operadores relacionados a essa nova introdução? Então, ele vai reunir todas essas informações, e se esse setor ele entender que a introdução ela foi ok, ela é viável, ele vai passar esse pneu novamente para o P&D. O P&D, por sua vez, ele vai efetuar testes no pneu. Por quê? O P&D, ele desenvolveu aquele pneu pensando em aspectos como resistência à rolagem, como
menor emissão de ruídos, menor desgaste, enfim, né? Ele pensou nas especificações do pneu propriamente dito. Então, ele vai pegar o pneu produzido pela planta, né? E ele vai fazer justamente testes para ver se está atendendo ao que ele buscou quando trouxe o conceito desse pneu. Feito isso, se o P&D julgar também que o pneu atendeu todos os requisitos que eles tentaram trazer nesse novo produto e também atendeu os requisitos legais desse pneu, finalmente ele vai passar esse pneu para o mercado e esse pneu vai ser vendido e consumido, e assim a gente encerra, né, esse ciclo, digamos assim, de desenvolvimento. Como eu disse, poderia ser qualquer outro produto, né, mas eu quis trazer esse. Pode manter nesse slide por enquanto. Então, imagine que a gente tem que fazer todo esse processo sem a utilização da ferramenta do ERP, né? Então, primeiramente, a gente consegue perceber como risco a barreira da linguagem. Como assim? Não é nem a barreira da língua, até porque muitas vezes empresas grandes, né, cada setor desse está em um país diferente, mas isso sempre vai existir com ou sem ERP, mas a gente vai ter aqui a barreira da linguagem no sentido de que cada departamento desse, ele vai ter uma linguagem própria. Então, o chão de fábrica, ele chama determinado composto de uma forma completamente diferente que o mercado chama, que é completamente diferente que o setor de P&D chama. Então, na hora que esses relatórios eles são emitidos e que esses feedbacks são colhidos, se essa linguagem ela não é unificada, pode haver divergências nessa comunicação, e isso pode acabar dificultando um pouco o processo, causando confusões, podendo até aumentar o risco de produzir um produto de forma errada, ou de simplesmente perder tempo, né? Afinal, tempo é dinheiro, sempre vai ser. Além disso, é extremamente difícil você gerar relatórios nesse tipo de fluxograma sem algum dispositivo que unifique tudo. Fica muito mais difícil, por exemplo, o chão de fábrica, ele ter acesso a esse relatório do mercado, por exemplo. Afinal, nesse fluxograma, ele está recebendo tudo do setor de industrialização do produto. Então, resumindo, sem o ERP, tudo fica muito descentralizado, e isso acaba dificultando muito esse processo. Pode passar o slide agora. Então, né, quando a gente coloca um ERP, por exemplo, nesse caso, como que seria o ERP para ajudar nesse fluxograma que eu trouxe aqui? Ele seria um sistema que ele traria todas as especificações de todos os pneus que estão sendo industrializados nessa companhia, traria também todos os feedbacks, tanto do mercado, como dos operadores, como do setor de industrialização do produto, enfim, de todos eles. Esse sistema também seria capaz de emitir relatórios de forma extremamente rápida e simples. Então, por exemplo, quem é da mecânica vai estar um pouco mais familiarizado, mas esse sistema poderia facilmente pegar a especificação que o P&D ele insere e transformar num Bill of Materials, numa BOM, que seria colhida pelo setor de industrialização do produto e, posteriormente, transformada na instrução do trabalho para o operador. Então, com o ERP, tudo fica muito mais unificado, a produtividade, naturalmente, ela vai aumentar, enfim, né? A agilidade vai aumentar, o processo ele fica muito mais automático. Então, em vez de um setor ter que buscar o relatório emitido pelo outro, não, todos os dados estão ali reunidos num único sistema. E, né, a questão da linguagem que eu trouxe, todos os componentes, enfim, tudo estaria na mesma linguagem, o que facilitaria muito a comunicação e evitaria qualquer confusão que poderia vir. Então, além disso, né, trazendo algo que acho que foi o Samuel que trouxe, eu posso linkar o ERP com outro ERP que já esteja sendo implementado na planta. Então, por exemplo, eu posso linkar esse ERP que sumariza as especificações
do pneu, com um ERP desenvolvido pelo setor de engenharia industrial para analisar a eficiência da planta. Então, eu posso linkar as informações de um com o outro. Então, esse link é perfeitamente viável. Posso linkar também com o financeiro, afinal, qualquer mudança na especificação do pneu, ele representa um acréscimo ou um decréscimo no custo tanto do produto como do processo. Então, fica aí o exemplo para facilitar a visualização de como que o ERP ele é fundamental para melhorar o processo de uma indústria. Pode passar. Então, é isso, pessoal. Essas foram nossas referências. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer feedback, estamos aqui para ouvi-los. Posso tirar a apresentação? Não. Acho que deixa aí. O professor está aí ainda? Acho que... Valeu, pessoal. Caiu agora no finalzinho um pouquinho, não sei se vocês viram. Mas eu... Já tô somando. Só um segundo agora. Tá. Pronto, galera. Eu caí agora no finalzinho, mas eu vi o resto da apresentação toda, foi bem legal. Gostei da parte do exemplo prático, tá certo? Que vocês fizeram. Do exemplo do pneu, né? Na fabricação do pneu, foi bem interessante, mas aí tem algumas dúvidas iniciais. Primeiro, eu gostaria de abrir a todos aí da turma, se alguém tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida. Um de cada vez, pessoal, um de cada vez. Bom, se ninguém tem dúvida, vamos às minhas dúvidas aí. Então, vocês veem algum problema na utilização do RP? Alguma coisa que seja uma desvantagem? A maioria aí falou de muitas vantagens, vocês falaram de muitas vantagens. Se vocês fossem vender RP, vender o SAP aí, não ia ganhar dinheiro. Mas desvantagens. Talvez a dependência do RP, caso tenha algum tipo de queda, algo assim, tipo assim, Ponto importante. Então, talvez... Você fica muitas vezes amarrado, né, o programa. Se casa com o programa, né? Isso, se não tiver uma boa gestão, você pode, se der algum defeito, alguma pane, você tá... isso, se não tiver algum plano B, algo assim, imaginei dessa forma. E aí, atrapalhar todos os tipos de operacional que eu dependo do sistema RP, né? Eu imagino essa desvantagem. Não sei se o pessoal... Diga aí, Léo, você levantou. Eu acho que outra desvantagem, né, acho que o RP ele depende muito da aplicação que você está querendo inserir ele, né? Se for um processo produtivo que não seja tão em larga escala, que não haja tantos problemas que a gente trouxe aqui que o RP ele iria resolver, talvez não valha a pena gastar dinheiro e recursos implementando ele, né? Acho que talvez seja mais simples simplesmente não usá-lo nesse caso. Certo. E qual mais? Cite, mas tem outro problema pior. Pensa um pouquinho, um minutinho, e tentem falar aí, alguém da equipe.
De minha parte, eu não consigo lembrar de pensar em outra desvantagem, não. Você vai falar, Marcos? Eu imaginei talvez informação falsa no banco de dados, e aí uma informação dessa é espalhada para toda a empresa. Não sei. Eu ia falar isso também, professor. Acho que como é um sistema unificado de dados, você tem que tomar muito cuidado na hora de inserir um determinado dado e até mesmo na hora de implementar, eu acho, de implementar o sistema RP, né? Porque se você faz alguma implementação ali errada, linka os dados de alguma forma errada, ou até mesmo na hora de, né, a pessoa responsável ali de inserir o dado, insere um dado errado, isso vai prejudicar toda a empresa, né? Todas as pessoas que utilizam aquele dado de alguma forma. Então, é uma vantagem muito grande você ter essa unificação de dados, mas desde que você tenha o cuidado de inserir e trabalhar com os dados de forma correta. Então, eu acho que pode ser uma desvantagem se a pessoa não tiver essa atenção, né, na hora de inserir um determinado dado dentro do sistema. Talvez custo também pode ser caro. Acho que acredito que tem que ter algum tipo de equipe para ter a manutenção do sistema, né? Acho que não é barato você ter alguém para fazer isso. Nesse caso que vocês falaram, inclusive o software tem alguns, como é que eu posso falar, algumas travas para evitar alguns tipos desses erros. Ele não deixa você colocar dados que ele acha que é fora do padrão. Certo? Ele tem umas travas. E aí isso, às vezes, pode se tornar um defeito. Que aí o dado é fora do padrão. Aí você tem que entrar com senha, com não sei o que lá, para garantir que aquele dado não. Existem essas travas, tá certo? Mas uma coisa que é interessante, vocês não falaram ainda, é que tipo, o RP, imagine que o RP é uma caixa quadrada, caixa preta quadrada, e que muitas vezes as empresas, elas não são esse quadrado. Ela é uma bola, um retângulo, né? Ela tem outras formas, principalmente pequenas e médias empresas. E aí elas têm que se tornar quadradas para entrar no formato do RP. Tá certo? Elas poderiam fazer RPs diferentes, né? Fora desses gigantes do mercado, por exemplo, SAP, TOTO, né? Entre outros que existem aí. Mas outras empresas maiores obrigam elas a entrar nesses programas, né? Para conseguir fazer licitação. Um exemplo claro disso aí é a Petrobras. Tá certo? Se você for uma empresa menor e prestar serviço para a Petrobras, se você tiver dentro do SAP, ela vai te dar preferência entre os demais. Então, muitas empresas elas entram nesse sistema de RP, mesmo sem precisar, ou precisando mais de um RP menor, alguma coisa mais centrada na realidade dela, para cumprir, como é que se fala? Para cumprir, é como se estivesse cumprindo a edital, entendeu? E aí a empresa tem que se moldar ao RP, e não o contrário. O que deveria ser o contrário, né? O RP se moldando à empresa. Tem esse ponto negativo aí também, que a empresa, uma empresa, né, com geradora de transformações, tem que pensar, antes de utilizar um software como esse, se ele vai se adaptar à realidade dela. E se é realmente vantajoso pagar, né, um software tão caro para gerar, né, esse tipo de informação, tá certo? Que muitas empresas aí do polo, por exemplo, já faliram depois de implementar o SAP, porque não era a realidade da empresa, não funcionou bem, gerou burocracia, né? Ela conseguiu ganhar uma ou duas licitações de uma empresa maior, mas não foi o suficiente para render o valor investido, tá certo? Então, pensa um pouquinho nesse contraponto. E outro que vocês citaram também é muito importante, né? De tudo estar dentro de um software, e se você não tiver o plano B, né? Você não conseguir fazer quase nada, né, na empresa. Tá certo? Então, mas parabéns aí pela apresentação, gostei. Foi um passo a passo bem direitinho, foi um transcorrido bem legal, trouxe aspectos históricos, deu exemplo no final, que é bastante importante, tá certo? Então, de parabéns mesmo. Valeu? Dá Valeu. da próxima aí, entrar?
Boa noite, professor. Vamos colocar a apresentação. Um momento. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir bem? Consigo sim, só tá um pouquinho barulho. Tem algum barulho de vento. Para de vez, né? Só um minutinho. Pronto, desculpem. Bom, vamos lá. Bom, boa noite, eu sou Naara. Nós vamos apresentar hoje sobre controle de qualidade total, ou TQC. Pode. Isso. Bom, então esse é o nosso sumário. Então, o que é TQC, como surgiu, onde ele é aplicado, algumas ferramentas, um comparativo entre ISO 9000 e o TQC, e a nossa conclusão. Bom, iniciando então, o que é o TQC? O controle de qualidade total é um sistema de gestão da qualidade, em que é analisado não somente o produto final, assim como toda a sua linha de produção. O objetivo principal do TQC é garantir a satisfação total dos fabricantes e clientes com um produto ou um serviço, superando as expectativas de todas as partes. Pronto, então, antes do surgimento do TQC, qualidade era um sinônimo de um produto final sem defeitos, dentro das suas respectivas especificações técnicas. Depois dele, o conceito passou por diversas transformações e permitiu que fosse estendido aos processos, referindo-se às condições em que ele era produzido. Então, a partir do controle de qualidade total, os colaboradores passam a ser diretamente responsáveis por atingir os objetivos da organização. Logo, então, a qualidade tem que estar presente durante todo o processo. E aí, nós podemos separar da seguinte forma, que é a qualidade externa e a qualidade interna. A externa, ela diz respeito ao cliente. Então, ele precisa satisfazer o cliente e seus parceiros, e o produto deve corresponder às expectativas. Na qualidade interna, diz respeito aos processos da empresa. O objetivo dela é buscar meios para a melhoria da organização. Então, todos os níveis de colaboradores precisam estar inseridos dentro desse processo. E aí, pensando em atingir toda essa qualidade, eu trouxe um exemplo da melhoria contínua, que é uma técnica de gestão que visa identificar e eliminar os problemas. E aí, com isso, como ele identifica e elimina os problemas, ele pode ser usado para melhorar a qualidade dos processos. Pode passar. Bom, boa noite. Eu vou falar agora um pouco de como surgiu, né, o TQC, e em seguida eu vou falar também um pouco da evolução do conceito de qualidade, né, no decorrer do tempo. Então, como surgiu, né? O TQC surgiu no Japão, né, pós-Segunda Guerra. Então, os japoneses passaram a adotar a gestão da qualidade total, justamente para se recuperar das perdas sofridas nessa guerra. Nesse período também é que ocorre a transição, né, do modelo de produção fordista para o toyotista, né? Então, a empresa Toyota, né, foi uma das pioneiras a implementar a gestão da qualidade total, né, na sua empresa. Então, o termo controle de qualidade total foi usado pela primeira vez por Armand Feigenbaum, né, em 1956,
Então, ele foi o primeiro a utilizar esse termo, né, o TQC. Porém, ele é baseado, né, em diversos conhecimentos produzidos por diversos autores, como Deming, Juran, Crosby e Ishikawa, né? Esses autores são conhecidos como os gurus da qualidade. Então, aí abaixo nós temos alguns livros, né, desses autores, que justamente formam a base, né, do TQC. Então, vamos agora ver algumas contribuições, né, desses autores, começando aí por Short, né, foi ele que criou o ciclo PDCA, né, essa importante ferramenta, né, de planejar, fazer, checar e agir. Em seguida, nós temos Deming, né, outro importante autor, né, da qualidade. Ele desenvolveu 14 princípios, né, para a qualidade. Inclusive, eles foram explicados, né, pelo professor, né, na última aula. O Deming também lapidou e aplicou o PDCA, e ele ficou conhecido como o pai do controle da qualidade no Japão. Então, ele tem um trabalho bastante relevante lá no Japão pós-guerra. Um outro autor importante, né, Feynman, ele tratou a qualidade de forma sistêmica, né, então ele trouxe essa visão, né, de implementação de um sistema de gestão da qualidade, né, os SGQs. Ele disse que a qualidade é um trabalho de todos, né, então ele trouxe essa visão, né, justamente de uma qualidade que é responsabilidade de todos dentro da empresa, e ele cunhou o termo, né, TQC, Total Quality Control. Juran foi o primeiro a abordar os custos da qualidade, né, ele propôs também a trilogia Planejamento, Controle e Melhoria. Crosby foi o autor do programa Zero Defeito, né, um programa que foi bastante utilizado e difundido, justamente visava evitar retrabalhos, né, fazendo um produto com zero defeito. E Ishikawa, né, que reforçou as ferramentas da qualidade, que vão ser apresentadas mais à frente, e também criou o famoso diagrama causa e efeito, né, conhecido como o diagrama de Ishikawa. Agora eu vou falar um pouco aí sobre a evolução da qualidade, né, no decorrer do tempo. Então, segundo Garvey, né, a qualidade pode ser dividida em 4 eras. São elas a era da inspeção, né, onde cada produto era inspecionado, verificado, e os produtos que não estavam dentro da conformidade, né, do padrão exigido, eram separados, descartados. Depois disso, nós entramos na era do controle estatístico, né. Nessa era, nós temos um ganho de escala de produção, então, não mais cada produto é verificado, mas sim há uma inspeção por amostragem. Em seguida, nós temos a evolução, né, da qualidade para a garantia da qualidade, né. Nessa era, a gente já pode falar, né, da implementação realmente do TQC. E, em seguida, nós temos a era da gestão estratégica. Então, vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe, né, as características de cada era dessa. Iniciando aí pela era da inspeção. Então, o período dela, né, iniciou no século XX, né, no início do século XX. O objetivo era a detecção, né, detecção das falhas e descarte dos produtos que não estavam de acordo, né, em conformidade. Os métodos era a calibração e medidas. O papel dos profissionais de qualidade, né, na época era justamente realizar a inspeção, a classificação, a contagem e a ordenação, né, desses produtos. O responsável pela qualidade em si, né, era o departamento de inspeção, então existia esse departamento nas empresas. E aí eu trouxe um exemplo, né, que caracteriza essa área da inspeção, né, uma ação de qualidade que caracteriza. Então o padeiro, né, após cada fornada, rejeita os pães de coloração escura, colocando-os em um cesto separado. Então, ele faz a inspeção ali dos pães, e rejeita os pães que estão fora de conformidade, né, do padrão de qualidade que ele definiu. Aí um avanço, né, a era do controle estatístico, né, no período de 1930 a 1940. O objetivo era o controle, né, não mais a detecção das falhas, mas também controlar, né, os métodos, a aplicação de ferramentas e técnicas de estatística. O papel dos profissionais da qualidade nessa época, justamente a manutenção e aplicação destes métodos estatísticos. Responsável pela qualidade eram os departamentos de qualidade e produção. Nós temos aí agora a evolução, né? As empresas começaram a adotar departamentos específicos de qualidade. E aí o nosso exemplo, né? Agora uma panificadora, né? Não é mais o padeiro. Ele, para cada fornada de 400 pães, é retirada uma amostra aleatória de 20 pães.
Então, aí nós temos a inspeção por amostragem, né? E se houver mais de 2 pães escuros, inspeciona-se todo o lote, né, analisando-se as causas do problema e são feitas as correções. Então, aí a gente já pode perceber uma evolução, né, do conceito de qualidade. Agora, aí a nossa terceira era, né, da garantia da qualidade. Nessa era, né, ocorreu por volta de 1950 a 1979. O objetivo era a coordenação. Então, há uma elevação aí, né, do nível hierárquico da implementação da qualidade. Os métodos, programas e sistemas, o papel dos profissionais de qualidade, né, medidas e planejamentos de qualidade, responsável pela qualidade todos. Então, aí a gente já pode falar de controle da qualidade total, né, ao envolvimento de todos na empresa, e a preocupação era atender às necessidades dos clientes internos e dos clientes externos da empresa. Então, aí a gente já pode falar em TQC nessa era. Então, nosso exemplo aí, né, uma fábrica de pães, planeja-se a qualidade dos equipamentos, da matéria-prima, a qualificação das pessoas, as melhores práticas de trabalho, a fim de baixar, né, e eliminar a possibilidade de aparecimento de pães escuros. A empresa busca a certificação ISO 9001. Então, ou seja, né, nessa era, a procura não era mais detectar as falhas, né, os produtos com defeitos, mas sim prevenir, né, não deixar que acontecessem as falhas, né, e há uma visão da empresa agora em buscar a certificação ISO, né, em garantir realmente a qualidade ali do seu processo. Por fim, né, a era da gestão estratégica, nesse período, a gente vai de 1980 até os dias atuais. O objetivo já é o pacto estratégico, né, métodos, planejamento estratégico. O papel dos profissionais nessa época, né, era implementar as medidas e planejamentos de qualidade. E o responsável, né, nessa época é realmente todos, agora com uma forte liderança da alta administração. Então, aí o envolvimento, né, da alta administração na implementação dessa qualidade na empresa. Nosso exemplo, uma fábrica de pães desenvolve uma massa que nunca escurece no forno, né, a um custo altamente competitivo, objetivando ganhar liderança no mercado de pães. Então, a gente já pode ver aí uma evolução, né, da qualidade. Desenvolve fornecedores de farinha, educa e treina seus colaboradores em novas tecnologias e promove ações de marketing, tudo para garantir seu objetivo estratégico. A empresa busca conquistar o Prêmio Nacional de Qualidade. Então, aí, né, nessa época, a gente já pode ver também a inserção desses prêmios nacionais, prêmios internacionais de qualidade. Bom, falando um pouquinho sobre onde é aplicado o TQC e lembrando um pouco da Toyota, né? Então, o desenvolvimento desse sistema Toyota de produção permitiu que fossem criadas filosofias de gestão, técnicas, sistemas, metodologias e ferramentas de qualidade que são utilizadas até hoje. Então, a Toyota foi a primeira empresa a empregar realmente esse conceito de gestão da qualidade total. Pode ir para o próximo. Pronto. O Lean Manufacturing, ele foi criado dentro do sistema Toyota de produção e é uma metodologia que garante uma produção enxuta. Ou seja, ela consiste em eliminar desperdícios, retirando tudo que está impedindo a entrega de um resultado 100% satisfatório para o cliente. O Lean, ele foi construído em cima de 5 pilares, que é o valor, fluxo de valor, fluxo, puxar e perfeição. Então, detalhando um pouco cada um, o valor seria tudo o que o cliente considera como importante, ou seja, tudo que atende às suas necessidades em tempo e em momento específico. O fluxo de valor seria a soma de todas as fases que levam o produto da cadeia de produção até o cliente.
Indo pro fluxo, o fluxo contínuo da manufatura enxuta, ele prevê a produção de cada parte do produto por vez, seguindo um estágio de processo onde cada etapa ela é feita sem uma parada ou desperdício entre elas. O puxar é quando nenhuma fase do produto ele tem que ser repassada para o cliente sem que tenha sido demandada. Ou seja, a gente não pode imaginar que o cliente precisa de uma coisa sem que ele realmente nos peça. E no fim, a perfeição, para ela ser alcançada, é preciso que todas as outras ocorram de maneira satisfatória e com a eliminação dos desperdícios. Ou seja, ela é a entrega do processo que fornece valor na visão do cliente e que não tenha desperdício. Pronto. Boa noite. Agora nós vamos falar sobre as ferramentas de gestão, né? As ferramentas que a gente vai ter como parâmetro para utilizar na prática, né? Dentro de cada empresa. Então, a necessidade de melhoria contínua, ela tem por base a mudança de comportamento de todos os envolvidos, né? Como a gente vai ver em breve, não só a direção da empresa, mas como todos os funcionários, fornecedores, enfim. E ela se baseia em 3 fatores fundamentais, né? Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, a gente vê que o conhecimento, ele é adquirido através de informação e treinamento, basicamente, né? Então, cada empresa tem que ter uma política boa quanto ao treinamento, né? Saber da importância e também difundir as informações. A habilidade, uma vez que você pratica o treinamento, você vai ganhar aquela habilidade, né? E isso daí é importante que se estabeleça, no caso, uma frequência de treinamento. É aquela coisa, não achar que um curso somente é o suficiente, né? É necessário realmente ter frequência para que os colaboradores adquiram a habilidade necessária, né? E a atitude, né, que as mudanças, elas sempre elas tendem a causar rejeição, né? Isso daí na maioria dos casos, eu, por exemplo, tenho essa resistência à mudança, né? É uma coisa que é comum do ser humano, mas a direção, a gerência, ela tem que propagar, né, levar o conhecimento de todos, aos poucos, né, para que a atitude das pessoas, elas sejam mudadas, né. Então, é importante isso daí. A gente vê esse gráfico que a gente quer obter a excelência na qualidade, né, e aí a gente vê a questão do conhecimento, treinamento, pulando para habilidade, né, isso com o tempo ali, né, como sendo um dos fatores, uma das variáveis, né, evoluindo para atitude, evoluindo para mudança de comportamento, né, individual, e para mudança do grupo, para você finalmente obter a excelência na qualidade. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos uma ferramenta que é uma referência, né, que é o 5S. Então, é uma ferramenta simples e importante para se mover uma organização rumo à excelência na qualidade, que é esse programa 5S. Então, esse programa 5S, ele foi criado por Kaoru Ishikawa, em 1950, né, no Japão pós-guerra, e a gente sabe que o caos que se estabeleceu ali no Japão, nessa época, né, por conta da guerra, e muito provavelmente ele foi inspirado nessa necessidade de se ordenar, né, de se criar uma ordem em meio ao caos que se estabeleceu ali, né, nesse pós-guerra.
Então, a essência do 5S, ele vai além da aplicação dos conceitos. Né? É importante a mudança de cultura, fazendo com que haja participação de todas as pessoas envolvidas e conscientizando que cada um é importante para contribuir nas melhorias do ambiente de trabalho e na saúde física e mental dos colaboradores, né, atingindo assim elevados padrões de qualidade. A gente vê aí nessa figura, né, o porquê do nome 5S, né? São nomes em japonês, né, eu não vou me arriscar a pronúncia, mas todos começam com a letra S, né? Então, traduzindo para o português, né, se colocou essa palavra aí, o senso, né? Senso de utilização, senso de organização, senso de autodisciplina, senso de saúde e higiene e o senso de limpeza, né? Então, o que é importante notar aí é que isso tem que ser difundido por toda a organização e fazer com que cada um entenda que é necessário, né, fazer isso, aquela coisa do slide passado, né, se difundir a informação para que isso mude a cultura, é o que a gente vê aí a expressão, né, a cultura, é uma coisa que a gente adquire e que fica enraizado. O próximo slide. Aqui nós temos uma tabela, né, com os S's ali na letra em japonês, né, e a gente já viu utilização, ordenação, limpeza, saúde, autodisciplina, e aí a gente vê a tabela aí, qual é o conceito, né, de utilização, por exemplo, um breve conceito agora, né, de utilização, separar o necessário do desnecessário. Aí a gente tem na outra coluna ali, né, o objetivo particular, eliminar do espaço, trabalho, o que seja inútil, né? Ordenação, colocar cada coisa em seu devido lugar. Enfim, essa tabela aí é uma referência que a gente tem e que eu vou pular porque a gente vai ainda discriminar. Pronto, aqui a gente tem um senso de utilização, organização, né? O senso de utilização, ele recomenda que, além de identificar os excessos e desperdícios, também devemos identificar o porquê do excesso, para que este não volte a acontecer, né? Então, na prática, como é que isso pode ser implementado? Então, nós temos uns tópicos aí. Selecionar somente os materiais, equipamentos, ferramentas, etc., que realmente são úteis, né? E necessários à atividade. Então, separar também tudo o que não tiver utilidade para o setor. Então, materiais quebrados, né? Que a gente, às vezes, fica acumulando ali, achando que tem alguma serventia, né, e sem utilidade. Estoque de material em excesso, né, materiais já utilizados, e com isso, se descartar tudo isso, né, tudo que não servir e dar um destino correto, não só jogar no lixo, né, jogar no lixo se necessário, mas também ter consciência e dar o descarte correto. As vantagens, né, a gente tem a liberação de utensílios, equipamentos e documentos desnecessários, desocupar espaço, né, redução de tempo na procura também, que às vezes a gente tem que procurar algum documento, fica naquela bagunça. A melhor visualização e conforto no local de trabalho, evita também compras desnecessárias, a gente vê a questão do custo aí, né, aumenta a produtividade e reduz os custos, né. Próximo. O senso de ordenação é o ato de guardar de acordo com a facilidade e a frequência de uso, sempre com o objetivo de facilitar o acesso. Então, a gente tem na prática, estabelecer critérios para organizar e guardar materiais e equipamentos, né? Um lugar para cada coisa, e cada coisa em seu lugar, a disposição correta, identificação visual dos objetos, tudo isso, a questão do tempo é muito preponderante aí, né? Então, quais são as vantagens? Rapidez e facilidade na busca dos insumos, agilidade nos processos, controle do uso de equipamentos e documentos desnecessários, estímulo à criatividade, facilidade de comunicação, redução dos riscos de acidentes, racionalização dos espaços, né? Evita estoque em duplicidade, melhora o ambiente de trabalho, né?
Vamos para o próximo aí. Próximo S, que é o senso de limpeza, né? Então, eliminação de sujeira, inspecionar para descobrir e atacar as causas. O ato de limpar, ele deve ser visto como uma forma de inspecionar o ambiente. Então, a gente tem as práticas aqui, que é de manter sempre o ambiente, todos os seus equipamentos limpos, né? Acionar regularmente, ou quando necessário, os responsáveis pela limpeza. Acionar regularmente, ou quando necessitar, os responsáveis pela manutenção, né, que envolve também a questão da limpeza. Né? Desenvolver hábito, que é aquela questão da cultura, né, que aos poucos o gestor ele vai conseguindo mudar essa cultura, né, e colocar isso na consciência de cada um. Então, a gente tem as vantagens, que é a manutenção do ambiente limpo e arrumado, o ambiente de trabalho com aspecto de higiene e melhor qualidade de vida, elimina os desperdícios também, né? Novamente a questão de custo, a questão objetiva, não subjetiva, e também um local agradável e saudável para quem trabalha nele. Próximo. Senso de saúde. Um ambiente de trabalho ou atividade sempre higienizado, ele tornará o local muito mais saudável e agradável. Esta prática favorece o estado físico e mental. Então, a gente tem a prática, né, como adotar como rotina a prática dos sensos anteriores, manter as boas condições do ambiente, ventilação, iluminação, utilização de móveis, enfim. Praticar e disseminar boas relações interpessoais, adotar postura de hábitos saudáveis e higiênicos, e manter o ambiente esteticamente agradável e prático às atividades. Então, como vantagem, a gente vê uma melhora na saúde e nível de satisfação geral dos funcionários, higienização mental e física das pessoas que atuam no local, uma melhoria no ambiente de trabalho, um ambiente em condições de trabalho favoráveis à saúde e, por consequência, uma redução nos acidentes também, né? O próximo S. Por fim, a gente tem a autodisciplina, né? Que a autodisciplina, ela envolve a gente cumprir todas os outros S's, né? Que a gente já viu. Então, como prática, a gente tem estabelecer um espírito de equipe, participar nos programas de treinamento, propagar as informações e conceitos, incorporar de forma definitiva os conceitos e valores de forma disciplinada, né? E criar mecanismos de avaliação e controle, que é muito importante, né? No final das contas, a gente vai ter que se avaliar o próximo, avaliar os colaboradores, né? Avaliar os colegas e ter uma forma de controle também. Então, a gente tem as vantagens, que é o cumprimento das atividades com responsabilidade, o atendimento à moral, à ética e aos valores pessoais e da organização, a prática de bons hábitos, a administração proativa e participativa, o ganho de resultados com qualidade, né, o desenvolvimento pessoal e profissional e a qualidade geral do serviço das relações interpessoais. Próximo slide. Pronto. Agora, como é que a gente vai implantar o 5S? Né? A gente até então viu algo mais subjetivo, né? São os tópicos. Então, agora a gente vai chegar mais ali na estrutura, né, da organização. Primeira coisa é a sensibilização. A sensibilização seria o quê? Seria a direção, a alta direção, a gerência da empresa, ela se sensibilizar de que todas essas práticas, elas têm ganho de fato, né? Apesar de serem coisas subjetivas, que podem não ser algo tão objetivo ali na questão do custo, mas é necessário entender que todos aqueles conceitos, eles vão eles vão voltar na questão do custo também, né? Quando todo mundo trabalha bem, a gente tem uma otimização, né? Então, primeira coisa para se implementar
é a alta direção se sensibilizar de que isso é, de fato, importante. Então, a gente tem a oficialização também, né? Uma vez que sensibilizado a alta gerência, né, alta direção, é necessário oficializar isso, né, pelos meios de comunicação, através dos gestores, né, enfim, disseminar isso daí. Nós temos também o planejamento, que seria o quê? Seria elaborar um cronograma. Aí, de fato, é você colocar no papel, né, colocar na planilha, e ter esse cronograma para cumprir todos os conceitos anteriores, né? Um plano diretor. Envolve criar uma estrutura para implantar o 5S e elaborar o plano diretor. Nós temos a preparação, nada mais é do que fundamental, né? Que é o treinamento das equipes. Isso tem que ser realmente, isso é muito importante, né? Não é necessário somente mandar um e-mail e pedir para as pessoas lerem, né? De fato, tem que haver esse treinamento para ser melhor disseminado e para que a cultura mude de fato. Nós temos fotos e registros, né? Que é importante a gente registrar a situação atual da organização, né? Especialmente nas áreas onde forem detectadas necessidades de melhoria, para que a equipe possa discutir aquelas falhas, né? Então, você registra ali aquela foto, faz com que toda a equipe discuta, né, as ações corretivas e que sugira as melhorias também. Nós temos, por fim, dois que para mim são os aspectos mais importantes, são as reuniões e as auditorias. Então, tudo isso aí, né, todos esses conceitos, de nada vai valer se não tiver efetividade, né, na disseminação. Então, é através das reuniões, né, que você vai estar ali com toda a equipe, né, a gerência, né, os subordinados, os colaboradores subordinados, a gerência, a alta gestão, e ver de fato essa implementação e difundir através dela, né, das reuniões. Por fim, as auditorias, né, que seria, no caso, você ter o feedback. Então, não só se difundir, como também auditar e ver se está sendo, de fato, cumprido essas coisas. Vamos para o próximo? A gente tem as 7 ferramentas de gestão da qualidade, né? Por Kaoru e Ishikawa também. E aí nós temos que, de acordo com o Kaoru, cerca de 95% dos problemas enfrentados por uma organização podem ser resolvidos utilizando essas 7 ferramentas. Vamos ver a seguir. Nós temos o diagrama de Pareto, que mostra a distribuição dos itens e organiza do mais frequente para o menos frequente. A gente tem, no caso aí, ó, a frequência, né, dos defeitos, né, fabricação, matéria-prima, transporte, enfim, no final vai somar 100%. Próximo. Esse é um diagrama famoso, né, que é o diagrama de causa e efeito, e ele é utilizado para listar e descobrir a causa de problemas. Diagrama de dispersão. Mostra o padrão de relacionamento entre duas variáveis. Este diagrama estabelece que quanto mais próximos os pontos estão em uma linha diagonal, mais haverá uma relação de um para o outro. Nós temos o histograma, né, que talvez seja o mais famoso desses listados, que é um gráfico de barras que mostra a distribuição das variáveis, né? Então, esta ferramenta ela ajuda a identificar a causa de problemas de um processo. A gente vê como exemplo aí, né, os problemas tempo insuficiente, gestão direcionada, documento. Então, cada um desses aí a gente vai conseguir ver basicamente a frequência ali ao lado e saber qual é o que está sendo mais importante, mais preponderante. Fluxograma. Então, é a representação de um processo
e utiliza os símbolos gráficos para descrever passo a passo a natureza e o fluxo do processo. E o objetivo é mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos, né, além da sequência também, né, de cada um, o que é mais importante, para você conseguir achar a causa raiz. Nós temos a carta de controle, que ela determina os limites, né, que são 3 desvios padrão, o limite superior e o limite inferior, e ela também permite ao usuário monitorar e controlar o desempenho do processo, né, ao longo do tempo. Por fim, a folha de verificação, que mostra a história e o padrão de variações. Então, é uma ferramenta utilizada no início do processo de mudança para identificar quais são os problemas e colocar nos dados, né, de forma a se ver facilmente quais são esses problemas. Então, o benefício da aplicação das 7 ferramentas, nós temos elevar os níveis de qualidade, diminuir os custos, né, que é importante, que a gente viu até então um pouco de subjetividade, mas isso tudo, né, no final das contas, vai fazer com que diminua os custos. Então, executar os projetos melhores, né, selecioná-los, melhorar a cooperação em todos os níveis da organização, identificar problemas no processo, né, de fornecedores ou de produtos, identificar causas raízes no processo. Todos me ouvem? Bom, TQC e ISO 9000. Ao longo da apresentação, nós falamos diversas vezes da ISO 9000 e falamos de TQC. Porém, é importante separar as duas coisas, apesar da relação muito próxima. Bom, a ISO 9000 se trata, na verdade, de um conjunto de normas, uma série de normas que varia de 9000, 9001, 9004, e tem algumas diretrizes pautadas lá na 19011, certo? Enquanto isso, o TQC está mais para uma forma de lidar com a gestão de qualidade, certo? A ISO 9000, em muito, foi baseada na utilização de normas militares e também de normas britânicas, principalmente a 5750. E a TQC já vem de muito tempo com diversos autores, diversas pessoas influenciando no crescimento desse sistema de gestão, lá com, por exemplo, o ciclo do PCDA, a utilização de benchmarks, as definições também de qualidade. Já no lado da ISO 9000, temos normas que não são mandatórias, mas isso dá valor no mercado, e essas normas estabelecem formas de trabalhar com a qualidade do produto, na qualidade do serviço. Então, é basicamente essa a diferença entre uma e outra. Apesar de estarem relacionadas, as duas não são as mesmas coisas, não é? A ISO 9001, por exemplo, se trata muito de requisitos que as empresas precisam cumprir para que elas ganhem o certificado da ISO 9000, certo? A ISO 9000 padrão se trata, na verdade, mais do fundamento e do vocabulário utilizado nas outras normas utilizadas. A ISO 9004, por exemplo, estabelece diretrizes para que o desempenho da empresa, em termos de gestão de qualidade, aumente. Já a ISO 19011, que não é necessariamente da família 9000, trata mais de diretrizes para auditorias de sistemas de gestão, sejam de qualidade ou, por exemplo, de gestão ambiental. Gestão ambiental descrita lá na ISO 14000, por exemplo, né? Pode passar, por favor. Bom, então a TQC em seu âmago vem da ideia de tratar o produto, o serviço, com cuidado em todos os processos,
e também pela utilização de diversos setores com alta comunicação para que problemas e também que melhoras sempre sejam tratadas com alta confiabilidade, não é? Por exemplo, quando a qualidade surgiu, era muito no conceito de ausência de defeitos, né? E outros autores depois foram trazendo implementações dessa ideia. A ausência de defeito, uma hora, evoluiu para um custo daquela qualidade ser mantida. Até certo ponto, que se trata mais de alcance, né? Você alcançar a qualidade, a expectativa de todos os stakeholders, sejam ali até acionistas, sejam até funcionários, sejam até os clientes, né? A qualidade não é só pensando nos clientes, é também pensando em todos os agentes próximos ali. E o resultado se trata de confiabilidade, né? Você tem um processo muito mais confiável, você tem menos custo em alguns momentos, você tem uma marca, uma empresa muito melhor reconhecida quando você trata muito bem dessas situações. É claro, é necessário um investimento. Em algumas empresas, há a utilização, por exemplo, de um setor que se comunica com diversos outros, especializado na gestão de qualidade, né? E há diversas associações com a TQC, né? O ciclo PCDA, e a melhora contínua, né? Ciclo PCDA, que trata de planejar, checar, fazer e agir, né? Você planeja uma ação, né? Você checa a situação, você faz aquela ação e no final você age, mas você age de forma a manter aquela ação que você teve ou corrigi-la para alcançar, de fato, o objetivo. E isso é ligado justamente à melhora contínua, né? Porque se aquela ação não teve êxito, ela vai ser repensada e vai fazer de novo. E isso é praticamente o âmbito também da TQC, né? E isso também tem a ver com a utilização da estatística e de benchmarks, né? Da estatística, porque em alguns momentos você utiliza cálculos de custos, estatísticas de custos da produção de um certo material, de um certo produto com alta qualidade, com poucos exemplos de erro, mas você precisa ver o que também dá um bom retorno para a empresa. E, além disso, às vezes a empresa toma ações que não retornam a melhor qualidade e também nem o melhor custo. E aí ela começa a fazer benchmarks, que também estão bem ligados com o ciclo PCDA. Benchmarks, você identifica um problema, você começa a checá-lo, você começa a olhar como outras empresas que trabalham de forma similar trabalham, e você começa a agir naquele problema para tentar melhorar. E é basicamente essa a ideia também do TQC, você melhorar em todos os aspectos, com diversos colaboradores, e uma das aplicações disso por exemplo, a empresa obter a certificação da ISO 9001. É basicamente isso. Obrigado. Caros colegas, professor, boa noite. A gente ouviu falar muito sobre TQC, PDCA, normas, práticas, padrões. Tranquilo, a gente tem uma teoria boa. Só que vocês chegam para mim e perguntam, Tarcísio, isso é aplicável no dia a dia? Você já sabe a resposta, né? Da pergunta que sim. Mas tem alguma usabilidade na nossa realidade aqui, nacional, estadual, municipal e afins? Tem. Dentre esses diversos exemplos, eu peguei um estudo de caso que foi da grande CSN. Peguei logo a Companhia Siderúrgica Nacional, para a gente ter uma base forte e entender que não é porque você tem mais de 50, 60 anos que você não pode fazer história, que você não pode fazer números, e bons números. Eu ia começar falando um breve histórico e afins, só que a gente está com tempo curto. Eu prefiro falar para vocês alguns números para vocês entenderem o impacto que essa empresa tem hoje em dia.
em 2020, ela terminou com receita líquida de 16,6 bilhões de reais. Mas isso aí faz importância? Faz. No mesmo ano, ela vendeu mais de 31,2 milhões de toneladas de minério de ferro. Poxa, uma empresa que foi fundada em abril de 41. Olha o trajeto que ela fez. Você achou que ela sempre vendeu isso? Ela sempre fez isso? Não. Essa empresa, a CSN, ela é de Volta Redonda. Ela foi fundada em 9 de abril de 41. Ela iniciou suas operações em outubro de 46. Ela foi a primeira produtora de aço do país. Ela marcou o processo brasileiro de industrialização, isso é fato. O seu aço viabilizou a implantação de diversas indústrias nacionais, que formaram o núcleo atual do Parque Fabril brasileiro. Só que aí o que acontece? A grande mudança da CSN, ela foi privatizada em 93. Quando ela foi privatizada em 93, ela passou por uma grande reestruturação. Reestruturação essa que usou o TQC. Antes desse processo, ela não tinha praticamente registro nenhum escrito de seus parâmetros, seus processos, seus padrões, nada estava registrado. Foi necessário confeccionar um processo de padronização completo, partindo de registros escritos de todos os procedimentos já utilizados da siderúrgica. Um trabalho foi feito do zero a partir de 93. Assim sendo, não houve um estudo no qual a gente pode dizer que a prioridade da fábrica foi um processo ou outro, porque como ela não tinha nada, ela teve que deixar todos como padrões. Para elaborar esses padrões, ela lançou mão de um pessoal, uma pessoa de cada área, a fim de especificá-los. O trabalho sempre é realizado em grupo, e todos os grupos tinham essa pessoa como chave, que era quem mais entendia do assunto. De acordo com a complexibilidade e dificuldade encontrada, os grupos eram maiores ou menores. Para realizar a etapa de educação e treinamento, durante aquele início, não foi tanto problema, porque todos que já praticavam os processos, eles já tinham o entendimento do que se era necessário. Então, educar foi tranquilo naquele primeiro momento. Só que depois o que aconteceu? Quando um novo funcionário era admitido, ele tinha que receber treinamento adequado a fim de cumprir as suas tarefas, os padrões pré-estabelecidos pela empresa, e eles eram estimulados o quê? A seguir o que todos os produtos tinham as qualidades e que agregassem os clientes. Esporadicamente, todos os funcionários são relembrados desses e de outros fatores importantes através de treinamentos. Nisso aí que eu falei, você percebe o quê? Foi aplicado o TQC. Outra sigla que a gente conhece bem, PDCA. Pegaram os funcionários, documentaram, treinaram, verificaram. Tem melhoria? Tem, ótimo. Treina de novo. Chega uma pessoa nova? Treina. Passa um tempinho, relembra ela, treina de novo. Porque sempre tem que manter fresco e atual esses conhecimentos. Lembrando que todo esse processo a gente tem que ter auditoria, como qualquer empresa de prestígio, e ela tem grandes auditorias internas para garantir seus padrões, e também com frequência as auditorias externas, para verificar se não há um vício no seu processo. Nesse período foi detectado que durante a implementação dos padrões, a necessidade de alterar alguns deles foi necessária, porque naquele começo, alguns padrões que eles estabeleceram importância, alguns parâmetros, na verdade, eles não precisavam mais ter tanta importância, eles foram até desprezados. Agora, outros que não foram olhados com tanto requinte e cuidado, viu-se a necessidade de refazer, porque ele se tornaria bem importante. Voltamos ao PDCA. E aí nós temos que é comum ver essas melhorias nos padrões. Com frequência, os padrões são melhorados através de sugestões e melhorias nos processos. Ok. Alguns são somente simplificados, da forma como eu falei, e outros envolvem um longo estudo de reprocesso. Perfeito, a gente falou de tudo isso, mas quando a gente passa para falar de pessoal, o TQC, ele envolve pessoas. Você está falando de processo, mas ele envolve pessoas.
No começo de 95 a 96, uma grande dificuldade que depois foi vista, talvez, a implementação, foi o cansaço encontrado nos funcionários. Porque quando você começa a implementar algo novo, todo mundo está entusiasmado, tranquilo, está com aquela energia. Mas depois disso, vem um desânimo, porque a melhoria, o resultado que você vê através dessa implantação não é imediato. Foi um trabalho construído a duras custas, tanto que para a CSN conseguir a certificação ISO 9000 e também a QS 9000 foi muito difícil, justamente por causa desses percalços. Contei a vocês a história da CSN, contei alguns dados, e agora eu deixo para vocês mesmos pensarem, será que o TQC, será que esse padrão de qualidade que a gente tem, utilizando o PDCA, ele consegue transformar uma empresa que até 92 ela não participava da Bolsa de Nova York para ser uma das maiores siderúrgicas mundiais? Ela, se você pegar até poucos anos, ela não tinha tanta produção de cimento. Já começo de 2021, ela ultrapassou os 4 milhões de sacas de vendas. Isso aí deixa a gente a pensar. Vale a pena ou não vale implementar o TQC? Muito obrigado. Show de bola, pessoal. Gostei. Bem explicado, sei que o tempo está curto, também não vou demorar muito. Só uma coisa, isso daí que eu quero que vocês comentarem, volta lá no gráfico de Pareto. Só eu vou fazer essa pergunta. Depois qualquer coisa eu pergunto na próxima aula, porque a gente está realmente com o tempo estourado. Volta lá rapidão no gráfico de Pareto. Show de bola. Você disse que esse gráfico é para quem mesmo? Não falou, né? Ô, professor, esse gráfico, a gente vê aí a frequência e a gente vê também nessa outra curva aí o que cada frequência dessa representa em porcentagem, né? Então, a gente vê que ele é sempre uma curva ascendente. Você vê que a maior frequência aí é porque agora eu não estou conseguindo visualizar. Está com uma tarde aí, não estou conseguindo. Mas a gente tem ali, uma determinada, pronto, a gente tem uma frequência aí, fabricação de 50, ele representa a porcentagem que está ali em torno de 40%. A gente vai para matéria-prima, que é em torno de 35%. Aí ele representa uma porcentagem que vai ali de 65%. Entendeu? Ele representa a frequência e a porcentagem. Com isso você vai conseguir ver qual é o mais frequente e poder atacar, né? O que é o principal, né? O que vem sendo mais intenso aí no...
Ô, professor, desculpa, eu não falei antes porque eu tô subindo a escada da poli. Mas o gráfico de Pareto, basicamente, tem a função de ver a frequência das coisas e o quanto cada frequência impacta em outra coisa. Por exemplo, tem coisas que acontecem muito, na maioria dos casos, mas tem um impacto pequeno. E algumas coisas que acontecem poucas vezes já impactam muito na qualidade, no preço do produto, por exemplo. Então é por isso que isso é uma das frases conhecidas com o gráfico de Pareto, é que às vezes 20% das coisas relacionadas a ele já aplicam uma consequência de 80%. Então essa é a ideia dele. Desculpa estar um pouquinho afobado. Professor, boa noite.